navalha correm dois trens da central. Olá, mais uma vez obrigado por nos receber na tua casa. Estamos hoje novamente com o nosso podcast No Fio da Navalha. É uma satisfação estarmos levando mais um pouco de conhecimento, de cultura até você. Você hoje vai conhecer mais uma personalidade da nossa comunidade. Alguém que convidamos para sabermos um pouco mais da sua história, da sua trajetória profissional e tenho certeza que, além disso, vai acalentar um pouco os corações de vocês, pais e, por que não dizer, alunos também de nossa região. Daqui a pouquinho você vai saber quem é o nosso convidado. Felipe. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Antes de tudo, curte lá nas nossas redes sociais, lá na TV Onix, no portal da TV Onix, nas redes da TV Onix também. Comenta, compartilha, traz sugestão pra gente, traz nome de pessoas que vocês gostariam de conhecer um pouco da história, não só da nossa cidade, como também das 60 praticamente cidades e distritos que a TV Onix alcança, com um público de praticamente 500 mil de pessoas. Pessoal, vamos fomentar bastante o nosso podcast, que é muito bom para a comunidade em geral, para a nossa população. E hoje, o convidado de hoje, além de grande amigo da família, um cidadão exemplar, e eu tive a honra de poder conhecê-lo. Ok, muito bem. Hoje nós temos aqui conosco o Coronel Samir Gandini. Samir, obrigado pela presença, por ter nos dado a honra de atender o convite do nosso programa. Fique à vontade para cumprimentar quem está lá em casa nos assistindo agora pela TV Onix e também pelas mídias sociais. Bom, boa noite a todos. Primeiro, é uma honra para mim, é uma oportunidade, essas oportunidades são muito boas, né, que a gente poder falar assim do nosso público. Luiz, grande amigo de muito tempo, Felipe, que eu conheci criança, né? É verdade. Meu amigo Michel está aqui, acompanhando, TV Onix, né, que a gente tem estima, orgulho, né, da empresa de São Carlos, aí, que faz um trabalho fantástico. Eu fico muito feliz dessa noite que está aqui, né? Nós temos uma história de 38 anos de segurança. Então, a gente tem muita coisa para contar, tem muita coisa para falar do que está acontecendo, do que vai acontecer, né? Fico à disposição de vocês. Sim. Parabéns aí pela iniciativa desse programa. Acho que esse programa ele vai levar muita informação, né? Porque eu conheço vocês são pessoas sérias, pessoas que com certeza vão levar muito conhecimento aí para a sociedade. Obrigado, Samir. É como eu disse e vou repetir, às vezes a gente passa pela rua, vê uma pessoa e nem sabe que história tem por trás daquela pessoa, seja ela uma pessoa humilde ou não, não é? Então, ao mesmo caso agora aqui do Samir, a gente conhece ele como profissional, todo mundo conhece o Samir hoje, pelo profissional de policial militar, um exemplo aí para a comunidade. Conhece ele hoje como
secretário municipal de segurança pública. Mas e a história por trás do Samir? Quando ele veio aí para a cidade de São Carlos, como é que ele começou a sua carreira ou a sua vida? Como é que é o Samir Gemayel? Ele não nasceu policial nem nada, e é isso que a gente gostaria que o Samir trouxesse para nós um pouco de sua história de vida. Até o Luiz citou o Samir Gemayel que... Oh, perdão. Não, mas a história tem uma ligação... Perdão, muito... viu, não, Samir? Tem uma ligação legal, porque o que acontece, né? A minha mãe, meus pais, parte de pai de São Carlos, né? Gardini, e parte de mãe de Baté, Menzano e Regulão, metade da cidade, pode dizer. E minha mãe, ela, na juventude dela, ela foi empregada doméstica, depois ela foi enfermeira, né? Está viva hoje, até hoje, graças a Deus. E né, quando ela foi empregada doméstica, com muito orgulho, ela trabalhou na casa dos Reimardo, que era a fábrica do Vale Samir, né? Aí ele acabou citando, mas por coincidência tem uma história muito legal atrás disso. E quando eles tiveram um filho, fizeram o nome de Samir, né? E o Samir vai ver essa matéria, ele vai. E ela gostou do nome. E ela pôs esse nome em mim, eu sou muito feliz com esse nome, né? Coisa de um ano atrás, eu nunca vi o Samir. Eu estava na prefeitura, o vice-prefeito, o Edson Ferraz, estava lá, uma pessoa na sala, eu entrei para falar algum assunto, e ele falou, Samir, vem cá. Aí o outro falou, não, você é o Samir? Aí rolou toda essa história, e aí depois ele entrou em contato com a minha mãe, foi uma coisa muito bacana. Então, você citou a pessoa certa, por coincidência, meu nome tem muito a ver com ele. Eu confundi, me perdoe, porque eu estudei o ginásio e o colégio com o Samir Gemayel. Então me veio também, assim, a lembrança. Por coincidência, tinha uma ligação histórica. Que beleza. É coisa de Deus, né? Agora, assim, como que a gente começou a história, né, da segurança, e de eu estar na segurança pública, né? Como isso aconteceu na minha vida? Muito tempo lá atrás, meu pai tinha uma padaria em Baté, e eu não me dava muito com o serviço de padaria, né? E aí, inclusive eu jogava bola, cara, eu joguei no Corinthians, Ferroviária, Grande São Carlense, no juvenil, né? E eu vi que aquilo também não ia dar certo, né? E aí, por coincidência, eu conhecia o pessoal da delegacia, ia na padaria lá, e aí um dia o escrivão, na época, o Bergson, que aposentou, uma pessoa que tomou um carinho, mora em Baté, falou pro meu pai, olha, eu tô precisando de um assistente, um escrevente, e a prefeitura de Baté contrata o Samir, porque ele falou que não quer trabalhar na padaria. E eu fui trabalhar na delegacia, um ano, como funcionário da prefeitura de Baté, e ali eu me identifiquei. Ali tinha a PM, tinha a Polícia Civil, e eu falei, não, eu quero fazer Barro Branco, eu quero ser um oficial da Polícia Militar. E ali eu comecei a minha carreira estudando, né? O concurso do Barro Branco, ele tem uma concorrência a nível de medicina. Verdade. Eu entrei como soldado em 86, né? Fiz escola em São Paulo, fui um dos 3 primeiros colocados e eu pude escolher. Fiquei alguns meses lá e vim para São Carlos. Naquela época não vinha tanto polícia, era o recrutinho daqui, né? Aí tomei gosto por força tática, esse tipo de coisa aí. Mas já estava estudando para o Barro Branco. E aí eu passei para cabo, e quando eu passei para sargento eu passei para o Barro Branco. Depois de 3, 4 tentativas, né, eu consegui passar. E em 89 eu fui para o Barro Branco, fiz 4 anos, né, saí aspirante em 92, fiquei um ano e meio em São Paulo e eu vim para São Carlos. Quando eu cheguei aqui, vim trabalhar com, na época, o capitão Scosafato, fui tenente dele, pessoa que eu tenho um carinho, ensinou muita coisa. E aí a gente foi, né? Aí tem toda uma história, né? Que a gente pode ir falando aí aos poucos e contando as experiências. E assim, são 38 anos, né? Trabalhei em São Paulo, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Taquaritinga, Franca, né? E Deus quis que a gente chegasse agora nesse projeto, né? O nosso prefeito Arthur Garcia, de criar a Secretaria de Segurança Pública. Ele foi muito feliz nisso, porque o município que não interagir hoje com segurança pública, Verdade. ele vai ter muitos problemas. Ele vai ter, assim,
uma demanda lá na frente vai ser muito complicado. A gente vive a violência onde a gente mora. Por isso que eu falo, a gente mora na cidade, não no estado e não na União. É fato. Graças a Deus, a gente tem uma polícia militar, uma polícia civil atuante em São Carlos, polícia científica também. Senão, uma coisa seria muito pior. É verdade, né? Hoje nós contamos com quantos homens na Guarda Municipal? A gente tem, não costumo falar muito número, mas isso também é público, né? Em torno de 150 guardas. Só que isso não é suficiente, né? Porque na verdade você tem ali pessoal em cargo comissionado, é pouco, mas você tem o pessoal de férias, você tem os afastados, você tem o pessoal que fica no monitoramento, que lá tem questão de câmera, atendimento do telefone, despacho de viatura, monitoramento de câmeras das escolas. Aliás, é um sucesso. A gente pegou a prefeitura com um sistema de alarme totalmente arcaico, totalmente cheio de problemas técnicos. Pra você ter uma ideia, agora tinha 30 disparos de alarmes por noite. Mais da metade disso, quase 70%, era problema técnico. Assim, um alarme que não repunha, outro que quebrava fio, enfim. E aí a gente propôs, né, uma padronização de todos esses alarmes. É lógico que isso, para a gente ter uma ideia, a prefeitura tem hoje em torno de 260 prédios próprios. Não é pouca coisa. Mais 168 praças, 20 parques urbanos aí, de áreas de preservação, 17 praças esportivas. Nossa! Então, dentro desse contexto de 258 prédios, nós temos 61 escolas. Hoje é a nossa prioridade. Aí você tem mais 39 aparelhos da saúde. Então o que a gente fez? A gente conseguiu montar uma licitação que não foi fácil. Na quarta licitação que acabou, as primeiras tiveram muitos problemas técnicos, a segunda deu fracassada, foi a época da pandemia, o dólar disparando, ninguém queria entrar. Porque você entrando numa licitação dessa, que você tem que colocar alarme nas escolas, ele não faz em um ano, e o dólar, né? E aí ninguém queria entrar. Mas na última a gente conseguiu. Hoje a gente já cobriu praticamente 90% das escolas. Pra você ter uma noção, eu tinha, em média, entre danos e furtos de escolas, 10 por semana. Esse mês, agora, a gente fechou, estamos fechando abril, nós temos 5 furtos no total da prefeitura. Nenhuma escola. Que maravilha. Então esse sistema que foi colocado é um sistema com câmeras, né? Ele tem os sensores, quando alguém passa a barreira do sensor, essa câmera ela abre lá no nosso centro operacional. Porque você imagina bem, nós temos 70 câmeras na área urbana e mais 500 em escolas. Uma pessoa monitorando humanamente é possível. Então, fica apertado. Então o sistema é inteligente. Quando alguém pula dentro da escola, passa no sensor desse, a câmera já abre e aí a viatura já vai. Fizemos vários fragmentos. Então agora a gente vai levar isso para a saúde também, né? Para as USF, UBS. UPA é uma outra realidade, UPA é 24 horas. UPA a intenção é fixar lá o guarda, porque tem muita tensão, né? Sim. Tem as câmeras também, botão de pânico, mas a gente ali já é uma outra situação. Então, à medida que você cobre tudo isso com tecnologia, você tem mais viaturas rodando na rua. Verdade. É verdade que o efetivo da guarda foi criado com 200 cargos e nunca foi completado em 2001, né? Estamos em 2023. Então a gente tem uma necessidade de pelo menos completar esses 200. Ao meu ver, acho que a gente deveria contratar mais, mas é tudo uma questão de limite prudencial, né? Enfim. E a gente vai lançar esse concurso para poder ter mais viaturas na rua. Hoje se tem uma visão distorcida, né, de guarda municipal. Primeiro que a guarda ela tem um papel dela definido em lei federal, ela faz parte do Sistema Único de Segurança Pública, é lei federal também.
uma questão de interpretação constitucional. Às vezes tem algumas pessoas que entendem diferente. Só que assim, hoje o município que não tem uma guarda municipal forte, ele sobrecarrega as polícias. Imaginemos que São Carlos, com todo esse aparato que a gente tem para cobrir, não tivesse uma guarda. Pois é. Crime é crime, a polícia tem que atender. Então você imagina como sobrecarregaria a Polícia Militar. É importante a Polícia Militar, e a Polícia Militar desse São Carlos, eu sou suspeita por falar disso, né? Cada esquina disso aqui eu atendi uma ocorrência, eu lembro de... Hoje a gente pode contar algumas histórias aqui, outras histórias assim marcantes da minha carreira. Mas, então você imagina como é que não seria tão importante a polícia hoje, a Polícia Militar, e o Coronel Mussolini está com essa visão de trabalhar a questão de roubo de residência, a traficância mais forte, né? Então ela precisa potencializar isso. E nem por isso a gente deixa de trabalhar em conjunto. Olha quantas operações a gente faz. Quantas ocorrências atende junto. É muito legal de ver o trabalho integrado, a Guarda e a PM de São Carlos. Moçada, dá licença. A Guarda Municipal, ela tem poder de polícia? Qualquer um do povo pode e as autoridades devem entender quem se encontra flagrante delito. Então veja bem, vamos partir de uma ideia que ela não tivesse o poder de polícia na atribuição dela. Vamos partir para isso. Então, o alarme meu da escola dispara, a viatura vai para a escala, entra, né? O guarda entra, surpreende o cara lá. Ele não pode prender, o cara tem que chamar a PM para prender. Então, isso aí é um conceito totalmente distorcido. Ela tem o poder de polícia dela na função dela. Entendi. Entendeu? Então, vamos supor, praça, espaço público municipal, né? Eu falei, 250 prédios. Aí você tem a rua, é um espaço público municipal. Se você vai usar a rua, você tem que pedir para a prefeitura, para interditar um alvará de uso. Então, assim, hoje, se você botar na ponta da caneta, que nem diz, né? A guarda praticamente ela tem em todo esse, né? Na cidade toda. Tem autonomia para fazer. A lei federal prevê, a guarda ela tem que proteger o patrimônio, o serviço e os funcionários. Tá? Numa cidade grande São Carlos, você imagina isso como que complexo disso. Eu esqueci de citar os eventos, né? Os eventos que a gente tem da prefeitura. Então, você imagina o esforço que a gente tem que fazer para atender tudo isso. Você citou muito bem, né? Qualquer cidadão numa emergência, ele pode também dar a voz de prisão. Hoje, né, Luiz, é assim, hoje o que acontece? Eu vejo assim, houve uma evolução muito grande das polícias. A polícia militar que eu entrei, a polícia militar que tem hoje, são duas coisas totalmente diferentes. Era uma coisa muito mais empírica, era muito mais de força, né? Hoje tem tecnologia, hoje tem o policial militar, ele é capacitado, ele faz curso, ele sai como tecnólogo quando ele se forma, né? Você vê. Aí você tem os cursos de polícia, são todos cursos superiores, ele tem mestrado. E a guarda também, ela passou por um processo de melhora, né? Por exemplo, você pega a nossa guarda aqui de São Carlos, ela é armada, só que assim, ela não foi armada do dia para a noite. Um monte de exigências que você tem federal, curso, exame psicológico, treinamento. Então tudo isso qualificou o profissional. Ponto. Eu falo aqui segurança pública tem 3 pilares. Pode guardar isso aí. É o recurso humano. Tem que ser equipado, bem equipado, né? Eu quando entrei na polícia, eu não sabia o que era colete. Quando eu fui ver um colete, era um negócio que você punha assim, desse tamanho, assim, você ficava todo torto, né? Era um colete pra... Você entendeu? Hoje, ele tem o seu colete e tal, né? Hoje tem um armamento melhor, enfim. Então, assim, recurso humano bem equipado, bem treinado, capacitado e bem pago. É muito bacana. Aí você tem a tecnologia, que é o segundo pilar. Se não tiver tecnologia hoje, não consegue.
verdade. Coisa de inteligência, monitoramento, sistemas. Eu lembro que quando a gente abordava, às vezes, alguma pessoa, para saber se a pessoa era procurada, você tem que pôr na viatura e ir lá no plantão, passar um telex para São Paulo para saber se a pessoa está procurada. Hoje, você faz um rádio, você faz um... Né? A gente está instalando um sistema que chama agente de campo, até explica, nacional. Você faz tudo no celular. Tá? Aí o terceiro pilar, que eu acho que esse não evoluiu, é a legislação. Infelizmente, o município não consegue trabalhar muito essa questão de legislação, porque o Código Penal é uma lei federal, o Código de Processo Penal é uma lei federal, entendeu? Entendi. Tem muito que evoluir. A gente consegue fazer algum tipo de legislação de prevenção primária, que é luz, mato alto, posturas, bars, isso aí. Então, a legislação federal, ao meu ver, principalmente na questão da responsabilização da pena, ela não evoluiu. Isso tem gerado impunidade. E a partir do momento que você gera impunidade, você gera um enfrentamento a esses profissionais. Tá? Por isso que eles precisam estar equipados, bem pagos. Para compensar lá. Porque hoje, assim, é o enfrentamento, o risco de vida. Se conseguimos passar o risco de vida da guarda, 30%, um dos mais baixos que tinha de guardas, né, no estado de São Paulo, a gente já conseguiu levar para 50%. A ideia é chegar a 100%, né, porque corre o risco. Sim. Está correndo risco, né? Com certeza. Então, você percebe que não é um negócio tão simples, né? Coisa muito dinâmica. Exatamente. Você falou de câmeras e tal. Aqui vocês ainda não chegou nisso, eu acho, ou já estão pensando também do profissional usar a câmera, como a PM usa em São Paulo. Então, a gente tem que investir nas viaturas. A gente está agora para adquirir via locação, né? Eu tenho que completar esse efetivo. A cidade precisa ter mais. A gente tem um sistema de câmera aqui que chama LPR. Então vamos lá, para as pessoas entenderem. São Carlos, quando a gente chegou, tinha implantado em 2012, se eu não me engano, 24 câmeras num programa nacional. Isso ficou. Aqui no Copacabana, ficou. Né? Não tinha essa visão que tem hoje. E quando eu cheguei tinha 6 funcionando na loja. Então, um centro operacional da guarda é muito tímido. E aí a gente falou, não, São Carlos precisa ter captamento de tecnologia. Então, assim, o projeto, ele andou um certo tanto, precisa andar mais. E aí, nessa evolução, a gente conseguiu integrar o sistema Detecta do Estado. Tá? O sistema do Detecta do Estado, ele tem 2 principais componentes. Um é os leitores de placa e o outro são câmeras. Câmeras integradas ao detector, câmeras de monitoramento de São Carlos e Santo São Paulo, só. Tá? Leitor de placa, geralmente as cidades têm o radar. E os radares são terceirizados, alugados. Quando perde o contrato, para. Aí, por que a gente não consegue colocar câmeras LPR? A câmera LPR é uma câmera parecida com o radar. E ela fica apontada fixa e ela fica lendo placa, fotografando e criando um texto. Ela não faz, ela não mensura velocidade, nada disso. E ela faz um registro da placa e foto, placa e foto, placa e foto. Só que o Detecta não tinha isso. Aí a gente conseguiu implantar essas câmeras, conseguimos alinhar, tá? A tecnologia foi acertada e hoje nós foi a primeira cidade do estado de São Paulo. Olha. Então, para você ter uma noção, teve um roubo numa residência, no Santa Mônica. Tá? Teve um roubo lá na residência, a gente ficou sabendo que tinha um Corsa prata que passou na rua. Câmeras do vizinho viu esse corte, mas eu não consegui ver a placa. Essas câmeras LPS, aí você joga assim, ó, no dia tal, do horário tal, quais carros passaram? Ela seleciona isso e mostra as fotos. Aí nós vimos que tinha um Corsa prata que tinha vindo
da região lá do Zavagra, subiu água fria, ali tem um, e depois do roubo ele passou de volta. E aí nós tinha placa. Chegaram nos autores. Então seria importante. Então a nossa ideia, antes de pensar em câmera, guarda, esse tipo de coisa, eu acho que nós temos que fechar a cidade, né? Eles têm que ter viaturas, boas, armamentos. Nós compramos 50 beretas, são armas italianas, são umas poucas guardas que conseguiu fazer essa importação. Graças ao trabalho do Leão Belonce, de toda a equipe lá administrativa, né, do Michel, nós temos beretas 9mm italianas. Então é preciso dar defesa, equipamento, condição, antes de pensar na câmera. É uma coisa a ser estudada. O monitoramento das câmeras da cidade é feita toda aqui em São Carlos mesmo. No centro operacional, fica ali do lado do cemitério, é um dos mais modernos da região. Tá? Ali a gente tem o SOS Escola, a gente tem monitoramento de rio, tem as câmeras das escolas, tem essas LPRs. Né? Hoje a gente monitora. No Nossa Senhora do Carmo mesmo tem uma câmera, onde ela está, em volta ali dela, ali está tranquilo. A gente conseguiu licitar mais duas para colocar lá no fundo e a ideia é levar isso lá para o Santo Antônio de Pádua, que tem aquela situação. Muito bom. Bem, uma curiosidade, né? Eu estava em Araraquara outro dia, conversando com o rapaz da guarda de lá. Ele comentou que era curioso porque quando implantou a guarda aqui, a guarda foi para Araraquara para receber um treinamento, os primeiros, foi lá para aprender alguma coisa na época. Aí agora eles é que estão para trás porque eles não têm armamento, eles não... Ele falou, nossa, a guarda superou a gente. Você percebe que aí que eu falo que o prefeito Ayrton Garcia teve uma visão de futuro, uma visão. A gente está no meio de segurança, a gente fala assim, está defendendo meu peixe, não é? Eu sou cidadão, moro aqui, eu não moro em condomínio, entendeu? Mas não é por isso. A gente sente que a cidade precisa ter um trabalho de segurança pública. Então, essa visão de criar a secretaria e dar autonomia, né, com essa autonomia a gente conseguiu implantar todos esses projetos. Não foi fácil armar a guarda. Hoje a nossa guarda tem o armamento, a gente vai comprar mais. Nossa guarda tem o canil, que faz um trabalho fantástico. Né? Canil. Ah, mas por que canil? Poxa, eu tenho praça. Sim. Ó, eu tenho uma CEMEI, eu não vou falar o local, que é uma creche, onde tinha uma traficância do lado de fora, encostado no muro, e quando eles vinham viatura, eles jogavam os pinos para dentro. E aqueles pinos caíam num quadradinho de areia que as crianças brincavam, criança de 2 anos, 3 anos. Você imagina uma criança pegar um pino daquele, pôr na boca? Não é toda hora que o professor está vendo um negócio desse aí. E aí a gente foi lá, várias prisões flagrantes, o canil achava a droga deles, que eles saem correndo, e aí o prejuízo da droga, você entendeu? Então, o canil é importante para isso, apoia as polícias também, né? A gente usa também essa especialidade para fazer o trabalho da guarda normal. E hoje nós temos a Ronda Maria da Penha, que é um sucesso, faz aí quase 100 intervenções mensais aí, entre visitas, né? Eu falo assim, em segurança pública, você sabe o que aconteceu, você nunca consegue saber o que você conseguiu evitar de acontecer. É verdade. A rua está escura, está passando um cara ali e quer fazer um roubo aqui, tá? Aí passa uma viatura, a gente não está sabendo o que ele quer fazer. Isso aqui tem uma atitude muito suspeita. A viatura passa e fala, não, vi viatura que vai embora. Então você não sabe isso. E a Ronda Maria da Penha, com as visitas das mulheres que estão com medida protetiva, em algumas visitas dessa, elas acabam tendo uma informação que o cara está insistindo, que o cara está descumprindo a medida, isso tudo é comunicado, entendeu? Então, quantos feminicídios será que a gente não evitou? É fato. Mas ela faz também o papel da Casa Abrigo, que é municipal, ela apoia a DDM, ela apoia a assistência social, a retirada de pertences. Então, tem gente que fala, é guarda. Não, ela faz um trabalho para o município. Eu tenho a Ronda Rural. Aí me pergunta, para que ter Ronda Rural?
Bom, então vamos pegar a Porá de São Fernando, por exemplo, que é um bairro do caminho de Ribeirão Preto. Eles não têm direito de ter guarda municipal também? Tá O certo. Ibaré não tem, o Valparaíso não tem, então essa ronda rural de Santo Eudócio, ela faz toda essa parte, né? Então, assim, acho que a gente evoluiu Tá, bastante. não, Tá tá. no caminho certo. Tá precisando, Não, muita certo, coisa né? a ser feita, tem muito projeto em andamento. E tá de Agora, parabéns A mesmo. gente está em cima das escolas. Nós criamos o SOS Escola, está sendo copiado em um monte de lugar. O SOS Escola, assim, quando teve aquela ocorrência de Suzano, o indivíduo entrou na escola e começou a tirar, matar as pessoas. Ele só não matou mais porque a PM foi muito rápido, estava perto, chegou, fez a intervenção. Mas poderia estar longe. E até que alguém dentro daquela escola, num pânico, pegasse um telefone, ligasse o 90, ali vendo aquelas cenas, pessoas morrendo, ia ser muito. Vai saber. Então, o que acontece? O que a gente pensou? A gente precisa ter um jeito de um acionamento da segurança, da força policial, de uma forma muito rápida, para interromper o fluxo. E eu não estou falando aqui de muro, de escola, que isso eu acho que é a primeira coisa que tem que fazer, muro, treinamento, um monte de coisa, sabe? Sim. Eu estou falando de uma situação que esteja ocorrendo, que pode ser de dentro para fora também. Vocês, o aluno lá, tem problema. A saúde mental hoje é uma coisa muito complicada. Sim. O oficial de polícia ele não é preparado para entender isso. Então, a ideia é interromper esse fluxo. Então, se o cara entra na escola e começa a tirar, nós temos de 3 a 5 pessoas dentro da escola com esse botão. Um sistema no celular da pessoa. Foi desenvolvido isso aí com a Federal. O pessoal fala que às vezes a gente não tem projeto nas universidades. A Secretaria de Segurança Pública desenvolveu esse projeto com a Universidade Federal. Então, aperta o botão lá, o que vai acontecer? O nosso sistema operacional, ele congela a tela, ele já abre, mostra a foto de quem apertou, a escola, e ele toca uma sirene que é para despertar a atenção do despachador ali. Na hora, o protocolo, né, todas as pessoas vão para lá. Não interessa se é alarme falso, não é. Se a pessoa tem condição de falar, com o botão apertado, ela fala direto. Ela consegue, olha, assim, está acontecendo isso. Então, se o cara entra na escola e pega alguém que tem isso no celular, tem mais 2, 3 no fundo que escuta e aciona. Então, isso aí começou, a gente ofereceu isso para o Estado desenvolveu um sistema deles. O ano passado a gente levou esse projeto para a Senasp. E o que eu estou sabendo, né, assim, para vocês entenderem, o Ministério da Justiça, quando ele criou o Sistema Único de Segurança Pública, ele criou também um sistema de tecnologia que chama Sinesp. Várias pessoas têm o Sinesp Cidadão, que consulta lá, né? Aquilo é uma parte do sistema todo. Esse sistema, ele, queira ou não, estados, municípios, queira ou não, ele vai unificar toda a segurança pública do país. Troca de informação, consulta de dados em tempo real, né? O Detecta, que hoje vai ser a nível nacional, já né? Cortex. E na época, o governo de São Paulo não tinha interesse nisso. Questão do governador, na época, agora, não vou entrar nesse mérito. E eles não liberavam isso para os municípios do estado de São Paulo. Olha. Como a gente tinha um bom contato, a gente foi insistindo. Aí um dia me ligou o secretário nacional de segurança, falou, Coronel, vamos fazer o seguinte, o governador não quer, mas nós vamos liberar para São Paulo, só que me arruma mais uns 3, 4 municípios, mas não, uns 400 mil. A hora que a gente começou a falar, enfim, hoje tem 200 municípios com a gente. O governador Tarcísio vai aderir, então agora isso vai abrir, mas vieram 200 municípios. Vieram fazer o treino aqui na FESC com a gente. Olha que beleza. Então hoje nós temos esse sistema, ele tem o Cortex, que é igual ao Detecta, só que é nível nacional. Essas câmeras minhas LPRs, esses dados dela, a Polícia Rodoviária Federal, se tiver um veículo, ele consegue saber esse veículo pelo nosso sistema, para essa integração. Aí a gente falou do SOS Escola antes dessa situação que está esse ano, muito crítica, né? E eles
anunciaram que vai colocar o SOS Escolas nesse sistema, então ele vai estar disponível para o país inteiro. Que maravilha. Então, sabe, são coisas assim que é orgulho para São Carlos. Lógico. Né? A violência é uma coisa muito difícil de você... Né? Os indicadores do ano passado foram indicadores complicados em São Carlos. Né? Eu creio que esse ano a gente consiga fechar bem melhor que esse trabalho que está sendo feito pelo Coronel Mussolini, os majores, os capitães aí, né? Esse avanço da nossa secretaria e trabalho em conjunto com a Polícia Civil, eu acho que esse ano a gente vai ter os números melhores. O senhor tomou conhecimento daquelas medidas lá de Araraquara, Coronel? Eles baixaram 21 itens lá para as escolas particulares e estaduais e municipais cumprirem. Eu achei algumas, sei lá, assim, meio complicadas, tipo, portão só fica aberto 20 minutos para entrar e 20 minutos para sair. E tem celulares todos proibidos, seja de até funcionários tem que entrar com etiquetado e deixar num único lugar. Mas como é que o cara vai avisar se tem algum problema lá dentro? Eu acho que assim... Tem umas coisas meio esquisitas lá. Até para falar, questão de ética a gente não vai entrar muito em detalhes, mas é assim, eu falo sempre para todo mundo aí, né? Falo isso para os vereadores, não adianta a gente criar um monte de legislação, eu não vou entrar aqui, e não é só questão de segurança, às vezes de postura mesmo, e não ter fôlego para fiscalizar. Pois é. Você entendeu? Então eu crio uma situação e eu não tenho como fiscalizar. Então, assim, eu não sei essa situação do celular, mas me parece que, sim, isso tem até uma questão constitucional, né? Vou proibir o consultar. Não sei. Não sei, não vou entrar. O João Alberto, o secretário de Segurança, é um amigo meu, pessoa extremamente competente. Né? A gente trabalhou junto, eu na época estava comandando Itacoritinga, tem uma festa Santa Cristina, ele era comandante da rodoviária, e várias vezes. Mas assim, aqui nós estamos um monte. Eu acho que assim, cabe, por exemplo, ao secretário municipal de educação, e o Roselei fez isso, primeiro dia, determinou fechamento dos portões. Entrada e saída só. Só entra nesse intervalo fornecedor, alguém que se identifica. E a gente tem rodado as escolas, os diretores estão cumprindo. A gente tem um grupo do WhatsApp, a gente conversa com os diretores já há mais de anos já. Interage muito com relação a isso aí. Né? O SOS Escola, estamos implantando agora um gabinete de crise, vai estudar políticas públicas de segurança. Está sendo feito um levantamento nas escolas, uma questão de cercania de muro. Tem escolas aqui com mais de 50 anos, né? Então, era uma outra realidade. Então, tudo isso precisa ser visto. Eu acho que antes de você criar algumas situações de obrigação, primeiro você tem que ver a questão, né, estrutural, o que está ao seu alcance e aplicar. Mesmo com tudo isso, pode criar 100 normas. Não é 100%. Mas também não pode ser, né? Tem que criar coisas que deem, né? Você tiver um concurso de 19 vigias, né? Que era um quadro que estava praticamente em extinção, né? Esses 19 vigias iriam para Centro Olímpico, a gente está precisando com alguém lá, alguns lugares aqui da prefeitura, né? E a gente direcionou tudo para as escolas, onde não tem controlador de acesso. A Secretaria de Educação já está fazendo uma licitação para contratar vigias, para completar, e a gente redireciona. Então são várias medidas que estão sendo tomadas, assim, que eu acho que estão no nosso alcance. Tá certo. Agora eu fiquei curioso, comentou de algumas, o senhor ia dizer uma das histórias, pelo menos, que o senhor passou aí. Tem história de fantasma, Escolhe história uma. triste, tem história feliz. Não, conta alguma coisa feliz então aí, vamos ver uma aí. A gente, assim, eu fiz um... O senhor não vai falar que o senhor prendeu um fantasma, né? Não foi prisão, mas foi uma situação muito inusitada. Até o coronel Valdemir, que está em Porteira, estava comigo. A gente era carro, né? Naquela época já estava pronto, quase já indo para Barra Branca. E um dia, aqui no centro, não vou falar a rua, porque alguém está morando na casa, vai capaz de depois ir embora da casa.
Era uma casa geminada e tinha mudado um dentista com a família naquela casa lá. Aí eles ligaram, né? O 90 era tudo aqui, né? E falou, olha, eu mudei hoje, eu sei que tem uma senhora que mora aqui do lado e eu acho que estão furtando a casa dela, porque hoje não vi ela aqui e tal. Vamos lá. Eu vou subir um muro, né? Casa geminada, né? O corretorzinho, eu subi o muro assim, meio que deu uma balançada e eu senti um negócio, sabe quando você perde a pressão assim? Sabe, eu era jovem naquela época, eu quase desmaiei. Aí eu falei, ó, os dois, meu pai, você foi não sei o que. Aí era que eles foram subir o muro e desmanchou. Eles entraram no corredor, nisso sai a rua inteira. E a família do dentista ali. Sai, né? Porque eles entraram, olharam e voltaram, falou comigo, o senhor não desculpa uma casa, não tem móvel nenhum. Então olhou aqui pelos vidros, tá vazio. Aí a moça falou, não, a mulher morreu faz mais de uma semana, já levaram tudo. Rapaz, esse dentista não voltou para casa, eu fui pro hotel, acho que foi ali perto e nunca mais voltou, e foi um fato real. Eles estavam escutando, né? Então aí tem um monte de coisa. Uma ocorrência que me deixou muito marcado, uma ocorrência que me deixou, olha que a gente já viu coisa. Eu estava trabalhando em São Paulo e eu tinha vindo no final de semana para casa. Eu estava voltando, né? Isso era por volta de umas 7 horas, eu estava no ônibus chegando em São Paulo. E eu estava na função de coordenador de operacional. Coordenador operacional é uma função do major, eu era capitão, major de férias, e eu assumi que eu era mais antigo. Então tudo que acontece, assim, grave, você tem que estar sabendo, porque você pode ter uma ligação de comando. Sim. Aí falou, olha, teve uma ocorrência aqui, eu trabalhava no Ipiranga. E ali a gente tinha Heliópolis, Sacomã, tal. Heliópolis é complicado, juntas provisórias, o pessoal que volta da praia passa ali. E ele falou, tem uma ocorrência aqui e tem 3 pessoas baleadas. Um morreu e foi um polícia que baleou. Falei, me conta isso. Falou, olha, é um bombeiro que estava voltando da praia com a família dele, ele é mulher, uma criança. Ele viu num semáforo o cara tentando assaltar um carro, não conseguiu ver pro lado dele, ele pegou a arma e socou bala nos dois malas. Um correu, foi preso, o outro caiu no chão, só que atingiu mais 2 pessoas. Um vigia, pegou na nádega, e uma menina de 15 anos. Aí, eu fui no hospital, o pai da menina estava lá, 15 anos, 10 anos. O pai me contando assim, falou assim, olha, eu estava voltando da praia, minha filha de 15 abraçada com a de 10, cantando música. Ele contando isso, que ele me comoveu do jeito dele, só escutei o barulho no vidro e minha filha caiu no colo da menina. Aí eu fui lá, né, tem que ver o corpo, você vê aquilo. Aí sabe o que o pai da menina falou pra mim? Falou assim, olha, ô capitão, o ladrão morreu. Eu sei que foi o bombeiro que matou minha filha, mas ele não entendeu, foi para defender o filho. Morreu, então se me voltou mais desconfortável, olha. E aquilo me marcou tanto. Aí eu fui no plantão, o bombeiro falou assim, ó, só vez que morreu uma menina de 10 anos, o tiro foi meu. Foi projeto de .40. Aí ele desmanchou no chão, a chorar. A criancinha dele viva, né? Ó, essa foi uma ocorrência que me marcou. E aí vai, tantas outras coisas que a gente viveu, né? Marca mesmo, né? Nossa. E São Carlos mesmo. Uma vez fiquei no Gonzaga lá. Fiquei lá só de calça da polícia, disfarçado no meio do... Coisa de louco, né? O cara que estava dando problema, nós pegamos. Hoje já não dá para fazer muito isso. Hoje você... Mas sim, eu acho que valeu a pena, né? Eu tive 7 ocorrências de negociação, eu fiz o curso de negociador no GAT. Eu, o finado Jefferson, o Coronel Andrade, o Gonzalez, que tem esse curso. E esse curso foi muito útil para mim, né? Eu consegui resgatar 6 vítimas de ocorrência de negociação. Só perdi uma, que foi um suicida. E eu estava com essa ocorrência na mão e teve uma pessoa que atravessou, uma autoridade policial atravessou a ocorrência. Isso foi filmado pela TTV.
cara acabou se matando. Tinha feito um roubo, tinha chegado em casa louco, atirou na mulher grávida, a mulher foi para Santa Casa, e ele saiu correndo, atravessa a 8 ali, a subida ali. Até um tempo atrás tinha mancha do sangue, tudo pintado. E aí a gente falando para ele, ó, essa mulher tá viva, calma. E o cara tava acalmando, entregando a arma do PT, filmando tudo aquele negócio. Aí tem uma pessoa, não vou citar o nome, que já aposentou, atravessou, fica tranquilo, você morreu, sua mulher vai estar tudo bem. O cara, na hora, foi a única ocorrência que eu perdi. Eu tive uma ocorrência aqui de refém, uma pessoa pública, né? Inclusive é um dos sócios de uma universidade particular aqui também. E foi uma ocorrência muito pesada, triste, assim, difícil, né? Estavam com a família na ponta da arma. Na época eu era capitão Núcio, que é um oficial que eu tenho maior admiração, né? Está em Ribeirão Preto, um dia vai voltar aqui. E a gente fazendo a negociação. E a gente conseguiu. Mas aí eles pediram imprensa, aí veio o pessoal da PTV e essa ocorrência passou na Ana Maria Braga no outro dia. Oi. Então, assim, são histórias, né? Que Sim. eu acho que o único policial que teve o nome falado no Big Brother foi o meu, né? Quando estava aqui, foi no futebol, um dia perguntaram para ele lá, né? Eu não vi isso aí, falaram, você deixou o São Carlos? Eu falei, não, tá lá meu amigo Capitão Samir, ele dá segurança para a família. Então, assim, são coisas assim, marcantes, né? Famoso, hein? Entendeu? Até no BBB. Mas... Samir, maravilha. Tem muita coisa para fazer. É isso Tem daí. muita coisa para fazer. E você consegue fazer. Pelo menos o que a gente quer deixar, Luiz, é assim, uma estrutura de segurança pública para quem quer tocar e crescer isso. A cidade precisa. Quando você tem índices, indicadores de segurança pública dentro de um nível, zerar não vai zerar nunca, nem nos Estados Unidos zerou isso. Dentro de um nível bom, a economia da cidade ela se favorece disso. Um empresário, antes de ele vir para a cidade, ele pesquisa isso. Com certeza. O seguro do seu carro, você tem seguro, ele tem um indicador. Se São Carlos tem muito furto de veículo, o seguro ele tem uma avaliação. Com certeza. Você vem trabalhar com corretor de seguro, né? Você sabe disso. Então, a gente precisa ter isso. Ter uma segurança boa na cidade. E a gente quer deixar isso, esse projeto, para alguém tocar na frente. Muito bem, Samir. Samir, estamos chegando aí realmente no finalzinho do nosso programa de hoje. Se você quiser, a gente marca um próximo, foi tão gostoso. Eu queria deixar uma mensagem para todos os pais agora, né, que estão nessa angústia das escolas, que nós estamos fazendo tudo o que é possível e tudo o que não é possível. Tá? Essa questão das escolas, ela não é tão simples. Tá? A questão das escolas, elas precisam, a família precisa entrar nisso. Só o setor público não vai conseguir. A família precisa entrar nisso. A família precisa acompanhar seu filho. A família que é responsável por ele está bolsa. Não pode pegar, você não pode pegar um policial, um guarda-costas, para fazer revista em todas as bolsas dentro da escola. Primeiro que, você entendeu? Como é que fica uma menina que tem às vezes uma questão íntima dela ali, um sorvete? Fala a verdade. A educação segunda coisa, é de berço. Como é que você faz isso em 400 crianças? Pois Não é. adianta. Mas porta, detetor de metal. Você não adianta ter a porta se eu não erguer o muro lá. Não sou contra não, viu? Eu acho que assim, a gente tem que analisar caso a caso. Tá? Então, vamos resolver o negócio do muro. A família precisa entrar nisso. Não adianta só cobrar o poder público que não vai resolver. O pai tem que olhar a bolsa do filho, o pai tem que ver a rede social que ele está acessando, o pai tem que fazer o encaminhamento religioso, seja qual for a religião. A escola não é obrigada a inserir valores que já deveriam vir de casa. Se essa criança chega na escola vazia de valores,
o que vai acontecer? Muito bem. A primeira influência negativa ela vai absorver porque ela dá um vácuo dentro dela. Perfeitamente. Entendeu? A escola, a função dela é dar o ensinamento cultural, o ensinamento, né? O ensinamento né, que ela vai precisar, né? Não parte de valor, isso vai ter que vir de casa. E hoje a gente está sendo engolido, né, pelo dia, você não vê o dia passar, as famílias estão cada vez mais assim, trabalhando e se enfiando em rede social, no celular. Tanto é que você vê emissoras de televisão aí passando dificuldade, porque ninguém está. Pois é. E estão deixando a família de lado. Então, isso tudo precisa ser revisto, porque não vai ter polícia no mundo que vai conseguir controlar uma situação que esteja nesse nível. Eu também concordo plenamente com você. São pequenas atitudes, né? Coisas simples. Começa antes de ir para a escola, como o Samir estava falando, olha a bolsa. Olha a bolsa, vê se está tudo certo, pergunta por que está levando. Tem que acompanhar mais de perto, né? Olha, assim, às vezes, principalmente a fase da adolescência, que existe o enfrentamento, isso é da natureza, né? Eu tenho uma filha adolescente, então, mas aí o pai ou a mãe cede, né? O filho, não, olha minha bolsa, não, assim. Não pode bobear, não. Você entendeu? É isso E daí. outra coisa, é importante também ver quem são os amigos, as companhias. A gente vê, infelizmente, uma situação, essa juventude, a gente vê isso nos eventos da prefeitura, né? O consumo de álcool, assim, uma faixa etária tão baixa, mas não é o cara tá, assim, um copão de uísque, uma faixa etária tão pequena, né? Essas situações que a gente vê aí em festas, assim, são jovens já comprometidos, jovens que vão ter dificuldades lá na frente. Então, a gente imaginando a família em torno disso, né? Como é que é? Isso tudo descarrega em segurança pública. Não resta dúvida. Entendeu? Que é a última a agir. Essa é a verdade. Tá certo. Bem, você aí de casa, tenho certeza que você gostou desse nosso bate-papo aqui hoje. Essa pessoa incrível aqui, nosso amigo Samir. Foi muito agradável, Samir. Obrigado mais uma vez. Pode falar. Eu não posso deixar de agradecer a minha equipe, né? Sim. Todos, o Michel, nós temos Defesa Civil também com a gente. Sim. Né? Então, agradecer ao prefeito Horto Garcia, o vice-prefeito Edson Ferraz, a Câmara Municipal, hoje na figura do Marquinhos, mas todos os presidentes investiram. Eu não tenho voto contra nenhum projeto da Câmara. Então, a população de São Carlos, a parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Técnico-Científica, estamos doando um terreno para ampliar a Polícia Técnico-Científica. Então, essa sinergia, né, que está dando esse resultado. E o cidadão que for criticar primeiro, vai ver direitinho como é que a gente está trabalhando, vai ver o esforço, né? Vai ver o risco de vida do guarda, do policial, antes de falar besteira, né? Verdade. Então, eu agradecer todo esse conjunto a mídia, né? A nossa imprensa de São Carlos, que apoia demais o trabalho da segurança pública. Exatamente. Os dados que você passou logo no começo do nosso bate-papo são públicos. A pessoa que quiser consultar... Pública, ela publica, hoje deve ter publicado, sempre o fechamento do mês passado. Sim. E a prefeitura, nós, a partir do ano passado para cá, a gente está publicando também os nossos dados lá, para que se torne transparente e as pessoas conheçam o trabalho. Tem tudo lá. Quem quiser conhecer, Entra então... na página da prefeitura, dados de segurança pública, vai ver o trabalho da Maria da Penha, lá vai ver o trabalho dos furtos, danos, quantidade de apreensão, flagrantes, disparo de alarme, tem tudo lá. Muito bem. Então, antes de gerar qualquer conteúdo fake, como dizem hoje, antes de compartilhar qualquer informação que você tenha alguma dúvida, consulta, tá aí, aberto à população, todo mundo pode saber da verdade. Algumas pessoas não querem,
apenas colocam para compartilhar. Confie nos professores, confie nos pais, confie nos líderes religiosos. Essas são as pessoas que querem o seu bem. Samir, para finalizar, o número da Defesa Civil e da Guarda. Defesa Civil 192, né? E a Guarda é 153. Ok. Então agora podemos finalizar. Mais uma vez, contamos com vocês no nosso próximo programa. E lembrando, comerciantes industriais que quiserem estar conosco como patrocinador, aqui embaixo estão os nossos contatos. Então, até o próximo. Mais uma vez, muito obrigado. Felipe? Muito obrigado. Samir, muito obrigado pela presença. Eu agradeço. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez eu lembro, compartilhem nosso conteúdo. Vejam lá nas nossas redes sociais. TV Onix, muito obrigado por essa parceria que com certeza já está gerando bons frutos. Vamos trazer resultados bem positivos aqui. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado ao nosso grande patrocinador aqui, aliás, patrocinadora, né? Vamos falar certinho, né? Ana Paula, por ceder o espaço maravilhoso aqui pra gente mais uma vez. Uma boa noite, até o próximo programa. No fio da navalha correm dois trens da central.